Quanto de diferença vou viajar nisso a cada tetração? Mudar-o de 1, 2, 3, 5, 6, 9. Onde peguei o 6, sendo o primeiro, 23, tetrado a 10, que é elevado a 7 e 3. Nível, o onde tinha pegado o 6. Agora vou para 9, depois muda o 3 nível, nessa constante. 1, 2, 3, 5, 6. E cada casa dessa constante passa pelo mesmo processo de divisão e porcentagem 10 vezes 10 ciclos. Então pode tanto desavançar e avançar no tempo em relação ao setor da sequência, que quero calcular o futuro da viagem da posição. Vou explicar por que o número de exemplo faz sentido, que é 100, 0, 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 0 e o a partir dos termos dos setores. Linear. Isso não com outras atras, um tempo que seria a partir dela em escala mesmo em escalas diferentes? Iria ser tipo o futuro do a partir dos termos dos setores linear? Futuro linear a partir de tal proci em todos os outros futuros sucessores? Tal resultado astronômico seria os futuros possíveis? Por que dividir por 4 até se encaixar nos termos ao arredondá-los para a capacidade de suporte de termos da minha da fórmula? Então, como seria o linear a partir de tal? Olha, a minha escala é a partir das casas. Se for 1, é 1, 2, 3, 5, 6, 9. Se for 2, 11, 22, 33, 55, 66, 99. Agora o ciclo é quantas subdivisões de casas. O máximo de termos únicos tem ao tetrar 10 vezes nesse meu caso, que é os pacotes de 3 casas. 10 pacotes de 3 casas. 10 ciclos eu chegaria na tetração do nível 3, que é a casa da porcentagem, em relação à porcentagem dos 10. Quero repetir o ciclo, e cada repetição das 10 vezes usa primeiro 4 nível 1, depois 4 nível, usa o 2, depois 3, depois 5, depois 6, depois 9, depois 1. Até completar o ciclo de 10, seria uma passagem para um avanço no mínimo linear nessas condições, e somar ordenadamente os número crescente de número de níveis, depois aplicar padrões de soma, impares e pares e impares e sopares ao mesmo tempo nas 4 métodos, depois de processados outro nível, então de tetração, para ficar linear com base no número máximo de termos e com base no número máximo pego todas as casas do número máximo de combinações possíveis. Pego a fatoração, o log somatório, pego os níveis posição deles e cada nível, um padrão diferente. Pego 1 que vai ser o número de pacotes, o número das casas de todos os pacotes. E assim vai alternando o número diferente com base no máximo de casas e outro com base nos máximos pacotes. Se eu colocar o padrão da minha sequência em que quero atribuir ao pacote, 10 é 10, teria 10 a 0, seria 10 pacotes de 3, 10 a 29, seria 96 pacotes completos, 2 de 3, 2 casas cada termo e cada pacote, 3 casas de termos que daria o número máximo de sequências únicas possíveis, 6 elevado a 290. Mais dá para racionar bem, mais que daria se for o padrão 1, 2, 3, 4, 6, 9 para um pacote, o padrão 2, 1, 2, 3, 5, 6, 9 para o segundo, e 1, 2, 3, 4, 6, 9. E assim vai. Então se eu somar apenas por 1, toda a sequência é linear em ciclos. E se de 1, 2, 3, 4, 6, 9, pegar somente os impares e somar, em ciclos na sequência dos ímpares dentro dessa sequência? Sim, isso que você descreveu dá para transformar em uma regra bem definida. Sim, se a regra for sempre lines 1 em todas as casas em cada ciclo, então o comportamento fica linear em ciclos. Pacote 1 a 1, 2, 3, pacote 2, 2 por 3, 4, pacote 3, 3 por 4, no 5. Uá. Para ser linear, a progressão com base a partir do ponto da sua sequência da geração tem que ser a sequência dentro da sequência onde usa somente números impares ou apenas pares, e vai somando em ciclos da sequência do tipo impar ou par, se for por exemplo 10 termos de espaço. E cada termo, 29 possibilidades de 1 a 29, seria para racionar aumentar, para e se é 20. 9 uso, o número padrão. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 21, 22, 23, 25, 26, 29, o ciclo e diminuir os pacotes, que seria que você subdividir os pacotes por 10, de 6, elevado a 290 pacotes de tanto que você quiser, só maximiza para 10, dependendo do saciamento da sua sequência de 10 termos de espaço,
Se for mais o pacote, aumenta para 11 pacotes. Tem infinitos jeitos de racionar isso. Escolheu para calcular a viagem no que seria progressiva da porcentagem de diferença de localização de tempo da posição em relação ao total de sequências únicas de uma fórmula precisa, tipo 11,8341516, de uma sequência de termos. É calcular e tetrar todos os blocos juntos. Ou é só uma sequência se for só uma por. Começando a tetração sequenciada. Tetra 1, depois 2, depois 3, depois 5, depois 6, depois 9, depois 11, depois 12, depois 13, depois 15, depois 16, depois 19. E cada um é uma porcentagem em relação ao total de termos e termos de espaço únicos. Diferentes cada um para todos os outros de si, para o infinito finito. Disso, cada um diferente de todos, em relação a si. Os antecessores e sucessores do menor ao maior aspecto, de diferença única em relação máxima, da fórmula delimitada, continua definida. De termos de uma sequência, isso funciona. Se eu quiser calcular uma sequência avançar no tempo dela através disso, quando estiver mais para frente, vou traduzir o que você está tentando fazer para uma forma matemática consistente, porque do jeito que está misturado existem porcentagem, posição em sequência e essa tetração sequenciada. Qual é o máximo de diferenças únicas de sequências da fórmula 10 termos de espaço? Cada termo 10 termos de 1 a 10, então eu vou usar loop de progressão sobre o próprio rabo para o resultado, 4 ciclos até 3 casas progressivas, de 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29. Até o ciclo de 4 ciclos progressivos com 4 loops, disso mais dá para avançar. A diferença única mais para o que seria o futuro dessa fórmula, dá para avançar para o futuro dessa fórmula, sim, mas não no sentido de descobrir um futuro fixo. O que você consegue fazer é medir a diferença entre eles. Qual é o máximo de diferenças únicas de sequências da fórmula 10 termos de espaço cada termo, 10 termos de 1 a 10. Vou traduzir sua pergunta para algo matemático bem definido antes de responder, porque do jeito que está, há 2 interpretações possíveis. Mas como se a escala e o número astronômico é repetido tantas vezes tudo medidada por média até o valor da conta, e diferente se é, e lógico que o resultado seria diferente. Ou ingro 2, filtrar só os ímpares. Você disse, isso pode ser entendido como quarto 4. Definindo a regra corretamente, você escolhe um incremento, quase 1, e aplica em ciclo. Regra, primeiro passo, base 1 em 1, segundo passo, quase 1 em 3, terceiro passo, quase 1 em 9, volta para o 1, base quase ciclo 1, quase 1, base 6. O que isso cria no sistema? Isso é 1. Características. Só parte do sistema é usada, ímpares. A atualização é sequencial. A repetição em loop. Os pares, 2,46, ficam fixos, se você não mexer neles. Ou podem ter outra regra paralela dentro de cada passo. Sim, se sempre base 1, no sistema inteiro. Não, porque só parte é atualizada. E dá a frase do seu sistema. Dá para interpretar sua técnica da explosão, mas preciso corrigir uma ideia central. Se você não define a regra estatística, não dá para falar de probabilidade de forma consistente. 1. O que seria explosão no seu sistema? Pelo que você vem construindo, explosão parece ser, exemplo, 1 plus 2, plus 3, plus 4, ou multiplicação repetida, ou tetração, sim, mas depende do tipo de sistema. Se a regra é fixa, não existe probabilidade, não existe chance de explosão. O resultado é sempre o mesmo. Variação só vem da regra, não do acaso. Nasos, caso B. Sistema probabilístico, aleatório. Se você introduz, aí sim, existe probabilidade, pode variar, pode explodir ou não, dependendo do sorteio. Você está juntando 2 coisas diferentes. Sistema determinístico, regras fixas, ideia de probabilidade, aleatoriedade. Isso muda completamente o comportamento. Sim, mas só se a regra permitir. Exemplo, ou. Isso gera explosão determinística. Sem acaso, valor sozinho não tem probabilidade. Explosão depende da regra de transformação.
Variação só existe se você introduzir aleatoriedade ou múltiplas regras. Se eu tetro no primeiro nível, o setor por 10, o segundo pela posição que quero chegar em relação a 10 de 100%, que é 7, o sétimo pacote vezes, depois pela sequência mágica da casa, 111, 222, 333, 555, 606, 9.099, quero chegar em 80% de 6, que é 666. Então, para ficar mais preciso, 66,6, 6,66, 0,666, 0,06. E assim vai. Não seria um avanço linear em relação ao termo do setor? A técnica da explosão pode variar mais mesmo se for igual à probabilidade de um valor único? Então, se eu somar apenas por 1 toda a sequência, é linear em ciclos? Cá então, como que 23 tetrado a 10. Depois a porcentagem, depois o número único que só pode ser dado uma vez por ciclo, porcentagem maior. Depois um número primo diferente da escala de pares e ímpares coexistindo pode logicamente ser não diferente pelo menos em questão, se é maior PQ por si. A tetração é alto maior, para calcular a viagem no que seria progressiva, da porcentagem de diferença de localização de tempo, da posição em relação ao total de sequências únicas de uma fórmula precisa, tipo 11,234,516, de uma sequência de termos, é calcular e tetrar todos os blocos juntos, ou só uma sequência se for. Só uma por começando a tetração sequenciada. Tetra 1, depois 2, depois 3, depois 5, depois 6, depois 9, depois 11, depois 12, depois 13, depois 15, depois 16, depois 19. E cada um é uma porcentagem em relação ao total de termos e termos de espaço únicos diferentes, cada um para todos os outros de si, para o infinito finito. Disso cada um diferente de todos em relação a si. Os antecessores e sucessores do menor ao maior aspecto de diferença única em relação máxima da fórmula delimitada. Continua definida de termos de uma sequência. Isso funciona. Se eu quiser calcular uma sequência, avançar no tempo dela através disso quando estiver mais para frente, vou traduzir o que você está tentando fazer para uma forma matemática consistente, porque do jeito que está misturado existem porcentagem, posição em sequência e essa tetração sequenciada. Qual é o máximo de diferenças únicas de sequências da fórmula 10 termos de espaço cada termo? 10 termos de 1 a 10. Então eu vou usar loop de progressão sobre o próprio rabo para o resultado, 4 ciclos até 3 casas progressivas, de 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, até o ciclo de 4 ciclos progressivos com 4 loops, disso mais dá para avançar. A diferença única mais para o que seria o futuro dessa fórmula. Dá para avançar para o futuro dessa fórmula, sim, mas não no sentido de descobrir um futuro fixo. O que você consegue fazer e medir a diferença entre eles. Qual é o máximo de diferenças únicas de sequências da fórmula 10, termos de espaço cada termo, 10 termos de 1 a 10. Vou traduzir sua pergunta para algo matemático bem definido antes de responder, porque do jeito que está, há 2 interpretações possíveis. Você disse: 1. O que você quer medir? Núcleo real. Você quer text distância de posição relativa dentro de todas as sequências, expressa em porcentagem, considerando termos pais espaços, ou seja, não é só valor, é onde está dentro do sistema total. E grafo 2. O modelo limpo do que você descreve. Você tem text id sys1, sequências únicas, S1, S2, S3, cada uma com termos pais espaços, e quer text id coc S2, posição de um elemento dentro do total global. Mar 3. Fórmula básica da porcentagem de posição. Se você linearizar tudo, text id sys3, P2, posição do elemento total de elementos do sistema, x100, onde total, Wallish, soma de todos os termos, plis espaços de todas as sequências, Wanij 4. O ponto importante que você está criando. Você não quer só isso. Você quer algo mais complexo. Tetração sequenciada de blocos. No 5. O que esse tetra 1, 2, 3, 5, 6, 9 realmente é essa sequência que você escreveu. Text 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19. Não é tetração matemática. Ela parece text id sys4, níveis de agrupamento, plis, saltos estruturais, ou seja, você está criando igual 6.
Interpretação correta do seu sistema. Você tem 3 níveis. EIGUAS, nível 1, sequência bruta, text termos, place espaços. EIGUAS, nível 2, blocos text agrupamentos da sequência. Dado adeiros, nível 3, tetração sequenciada. Isso na prática vira text, aplicar, compressão, expansão repetida da estrutura. Mágula 7. O que você quer calcular de verdade? Você quer algo assim. Text, id. SAO, SAI 5. Diferença percentual de posição dentro de estruturas recursivas. IQ 8. Fórmula mais próxima do seu modelo para um elemento X. Mas, passo 1. Posição global. Text, PEs, o a índice global de X. MAV, UAS, passo 2. Total estrutural. Text, T, todos os termos, pais espaços, todas as sequências. Mas, LAS, passo 3. Porcentagem base. Text, P1, OAS, PES, T, X100. Passo, passo 4, camada, tetra. Aqui entra seu conceito. Text, P2 UR, P1, ajustado por nível de bloco, P3, P2 ajustado por subbloco, P4 UA, P3 ajustado por sequência, UR9. O que isso significa na prática? Você não está criando uma porcentagem simples. Você está criando text id C6. Uma porcentagem hierárquica recursiva, onde bloco importa espaço, importa fórmula única fechada do seu sistema ou modelo matemático tipo linguagem própria de análise estrutural, e deixar isso totalmente formalizado. Depende do que você quer dizer com avançar no tempo da sequência. Se você está falando no sentido, então dá para responder assim. Lucino 1. O que seu método realmente faz? O que você construiu até aqui é um sistema que text transforma posição em hierarquia, mede relações entre partes, reorganiza a sequência em camadas. Isso significa que ele serve para medir mudança estrutural, o quanto mudou, o quanto cada termo cresceu, ou mudou de posição relativa. Nila 3. O que ele não faz sozinho. O ponto importante: o sistema não viaja no tempo. Literalmente, ele não prevê o futuro por si só. Ele só faz isso. Text compara estados estruturais. Desejos 4. Mas ele pode simular evolução. Se você definir regras de atualização, por exemplo, blocos se reorganizam, simular avanço. Comparar versões futuras da sequência não funciona sozinho para gerar tempo físico. Essência final. O seu sistema pode sim avançar no tempo se você definir o tempo como uma sequência de estados estruturais e usar as porcentagens e diferenças como medida de evolução entre esses estados. Bug. Frase do seu modelo. Text. O tempo da sequência não é algo que passa. É algo que muda de estado e pode ser medido por suas diferenças estruturais. 10 termos, 1 a 10. 10 termos de espaço cada termo. Interpreto como 10 espaços possíveis entre associados. Vamos assumir. Então, o número total de sequências possíveis é... Você não está perguntando sequências. Você está perguntando quantos resultados diferentes de diferença podem existir entre sequências. Ou seja, para cada posição, máximo 10. Diferença por termo. Se você mede diferença total como soma absoluta, cada posição contribui de 0 a 9. Então, o número máximo de diferenças únicas possíveis, como valores de distância total, é. Mesmo que existam, as diferenças colapsam em apenas. No seu modelo de termos, place espaços, plus blocos, isso significa muita variação estrutural, mas pouca variação de distância global, ou seja, poucas classes de diferença total. Em uma sequência de 10 posições com valores de 1 a 10, o máximo de diferenças totais, únicas entre duas sequências, medidas por soma de diferenças por posição, é. Se quiser, posso ir um nível mais profundo e calcular isso no seu modelo completo com espaços e diferenças direcionais, ida-volta. Aí, o número de diferenças únicas cresce de forma bem mais interessante. Vou organizar isso de forma clara dentro do seu próprio modelo. No seu sistema, futuro não é um valor pronto. É isso aqui. Então, futuro, else. Você definiu setores loops, 4 ciclos, progressão. Então o sistema correto fica
Agora entra o que você quer: medir o quanto o futuro difere do presente. Você faz isso assim, e isso pode ser medido em vários níveis: quantos mudaram de valor, quantos termos se deslocaram, mudança de blocos, setores, diferença total da sequência inteira. Você quer algo como: isso significa, qual é o mesmo com loops? Você só reorganiza os mesmos 10 termos, ou conjunto base. Então, os loops aumentam, mais camadas de transformação, maior D entre N e N+K, mais reorganizações possíveis. Você faz isso assim, e escolhe um K. Então, o futuro é simplesmente aplicação repetida da regra. Ela ocorre quando todos os setores reorganizam, todos os blocos são recombinados. Isso é o seu. O futuro da fórmula não é um valor externo, é o... Se quiser, posso dar o próximo passo e te mostrar algo mais forte. Como detectar quando o sistema entra em ou quando ele ainda está em crescimento de complexidade. Isso define se sua fórmula tem futuro infinito ou finito estrutural. Se você está construindo sistemas, precisa de modificadores, termos ligador e cobertor de outro termo ao mesmo tempo, e pode ser um megatermo. Nível tal com estrutura tal, megatermos chefes. Nível tal, são termos, megatermos, são termos, chefes elites, multiestruturados, com retermos, estrutura complexa, e contendo várias estruturas, ligações, ou outros, cada nível. Um nível maior de complexidade estrutural, para transpassar, termos de espaço, planificados caminhados, roteiros de rota termo de posto de aguarde dentro de outro termo, transporte nave automobilístico, com mais velocidade. Ao traçar curso termos efeitos especiais, programáticos, são que causam algum processo diferente na operação. Por efeito dado, termos códigos, por exemplo, termo redital, dentro do termo, tal de ligação multiestrutural, nível 1, desenhado com termo tal, aprogramado dentre, de, o termo recobertor, do termo tal, no mesmo termo desse termo, daquele termo, no outro cobertor termo, disso termos, desse termos, tal base disso tudo. Outro termo, megatermo, segurador do termo, base da estrutura tal. Isso ativo no sistema operacional beta, tal, na fórmula certa, tal, mini termo disso tudo, novo parâmetro de linha de programação em termos códigos. Se você quer surpresas, precisa de efeitos especiais. Aqui está como eles funcionam. Termos de efeitos especiais programáticos são modificadores, ativados por evento, ativados por tempo, ativados por condição, ativados por chance. Eles interceptam uma operação e a transformam. Podem mudar estado, podem distorcer ordem, podem amplificar, podem reduzir, podem substituir, podem propagar efeitos. Estrutura básica, tipo, gatilho, alvo, duração, intensidade, modificação. Podem ser instantâneos, temporários, contínuos ou condicionados, e se combinam para criar cadeias complexas. Queremos combos, efeitos raros, e interação com megatermos e naves. Termos efeitos especiais programáticos são que causam algum processo diferente na operação por efeito dado. Perfeito. Agora você criou uma camada muito importante. Efeitos que alteram o comportamento padrão das operações. Isso adiciona variação, surpresa e poder ao sistema. Vou estruturar. Termos de efeitos especiais programáticos. 1. Definição. São termos que aplicam um efeito específico sobre operações, modificam o comportamento padrão do sistema, introduzem processos diferentes do fluxo normal, são ativados por condição, evento ou programação. 2. Ideia central. Eles não são a operação em si. Eles alteram como a operação acontece. São como modificadores do sistema. 3. Função principal. Esses termos alteram estados, modificam resultados, criam efeitos inesperados ou controlados, adicionam dinâmica ao sistema. 4. Mecânica básica, operação normal, ativação do efeito especial, operação modificada, resultado alterado. 5. Tipos de efeitos especiais. Efeito de alteração de estado,
Muda estado de termos a ativa, desativa, transforma. Efeito de distorção, altera espaço, tempo ou sequência. Muda a ordem das operações. Efeito de amplificação, aumenta a força, alcance ou impacto. Efeito de redução, enfraquece, limita ou bloqueia. Efeito de substituição, troca resultado por outro, altera a consequência da operação. Efeito de propagação, espalha o efeito para outros termos. 6. Forma de ativação. Os efeitos podem ser ativados por evento, ataque, contato, mudança, tempo, condição específica, chance, aleatório, posição espacial. 7. Estrutura do termo efeito, especial. Tipo de efeito, gatilho, alvo, duração, intensidade, modificação. 8. Duração dos efeitos instantâneo. Acontece e termina temporário. Dura por um tempo contínuo. Permanece ativo condicionado. Depende de algo para continuar. 9. Integração com seu sistema. Esses termos podem atuar sobre invasão, alterar combate-retorno, mudar reconstrução, substituição, modificar trocas, evolução, acelerar ou impedir defesa, reforçar ou quebrar explorador, criar caminhos diferentes. 10. Comportamento avançado. Eles podem combinar efeitos, efeitos compostos, reagir a outros efeitos, cancelar efeitos, amplificar outros termos, criar cadeias de efeitos. 11. Exemplo conceitual. Ataque. Efeito especial. Distorção. Ataque atinge posição diferente ou termo ativado. Efeito. Duplicação. Cria outro termo. Igual. Essência final. Termos de efeito especial são o que quebram o padrão normal e criam novas possibilidades dentro do sistema. Interpretação profunda. Isso equivale a regras dinâmicas, modificadores de sistema, leis temporárias que alteram a realidade. Frase final. Se os termos são o que fazem o sistema funcionar, os efeitos especiais são o que fazem ele mudar. Se quiser, o próximo passo poderoso é criar efeitos raros ou proibidos, tipo efeitos que quebram regras do sistema, ou montar combinações de efeitos, sistemas de combo. Isso deixaria seu modelo ainda mais complexo e estratégico. Termo de posto de aguarde dentro de outro termo, transporte nave automobilístico com mais velocidade ao traçar curso. Perfeito! Agora você criou um termo híbrido de espera. Plus. Transporte Plus. Aceleração de trajetória. Isso é um componente muito estratégico no seu sistema. Vou estruturar. Termo de posto de aguarde em nave automobilística. 1. Definição. É um termo que fica em estado de espera dentro de outro termo. Nave. Atua como um posto interno de preparação quando ativado. Entra em transporte automatizado. Se move com alta velocidade ao traçar um curso definido. 2. Ideia central. Ele não se move sozinho no início. Ele aguarda dentro de um sistema de transporte. E quando ativado, é lançado com velocidade e direção definida. 3. Estrutura em camadas. Você definiu algo importante. Termo interno. Aguarde. Termo externo. Nave transporte. Nave. Contém. Termo. Aguarde. 4. Função principal. Esse termo armazena unidades prontas para ação, organiza transporte estratégico, permite deslocamento rápido entre áreas, otimiza tempo de resposta. 5. Mecânica de funcionamento. Termo. Entra na nave. Fica em estado de aguarde. Curso é traçado. Ativação. Transporte em alta velocidade. Chegada ao destino. Execução. 6. Automobilístico. Conceito-chave. Isso significa movimento automático. Não depende de controle constante. Segue rota definida, pode se ajustar ao percurso. É um transporte inteligente, mas programado. 7. Traçar curso. Antes do movimento, define destino, calcula caminho, ajusta a velocidade. Depois disso, executa o deslocamento com eficiência. 8. Tipos de comportamento. Transporte direto vai direto ao ponto. Transporte adaptativo. Ajusta a rota durante movimento. Transporte em cadeia passa por múltiplos pontos. Transporte tático evita áreas hostis. 9. Estrutura do termo. Posto. Aguarde. Nave. Termo interno. Nave. Transporte. Estado.
Espera, curso, velocidade, destino, ativação. 10. Integração com seu sistema. Esse termo se conecta com invasão, transporte rápido para ataque e defesa, envio rápido de reforços retorno, pode ser ponto de retorno explorador, deslocamento entre áreas operador, execução após chegada, compartimentos. Funciona como compartimento móvel. 11. Comportamento avançado. Ele pode carregar múltiplos termos, lançar termos em momentos diferentes, acelerar ou desacelerar, mudar curso durante movimento, servir como base móvel. 12. Papel estratégico. Esse termo é um sistema de logística e mobilidade, um acelerador de operações, um conector entre áreas distantes. Essência final. É um termo que espera dentro de uma nave e, quando ativado, se move com alta velocidade seguindo um curso traçado para executar operações. Interpretação profunda. Isso equivale a transporte inteligente, lançamento estratégico, mobilidade operacional avançada. Frase final. Ele